A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, em seu 10º levantamento da safra de grãos no país, estima que a safra 22-23 é a maior dos últimos anos já registrada. Veja a reportagem. Neste 10º levantamento da safra de grãos 2022-2023, divulgado recentemente pela CONAB, o volume de produção deverá atingir 317,6 milhões de toneladas, um crescimento de 16,5%, ou seja, 44,9 milhões de toneladas acima da safra 2021-2022, consolidando as previsões anteriores como a maior já produzida no país nos últimos anos. O resultado é 0,6% superior ao último levantamento divulgado em junho, decorrente principalmente do melhor desempenho das lavouras de milho segunda safra, observados em campo neste último mês, aliado às boas condições climáticas que ocorreram em períodos fundamentais, como explica esse consultor de mercado. Confirmação ontem, no 10º levantamento, de uma safra recorde no Brasil de soja e também de milho, Então, muito importante e muito bom, os números vêm condizendo, mesmo com a redução que houve no sul, houve outras regiões que se superaram e os números são muito positivos em relação até a safra do ano passado, onde nós tivemos um incremento na soja de praticamente 30 milhões de toneladas, No final de junho, as culturas de primeira safra, com exceção do milho, tinha a colheita encerrada. As de segunda safra, já em processo de colheita, os resultados são surpreendentes. E as de terceira safra, juntamente com as culturas de inverno, em fase final de plantio e início de colheita. O que refere-se um resultado final do volume desta safra como uma das maiores dos últimos anos. A área cultivada estimada em 78,2 milhões de hectares é 4,9%, ou 3,7 milhões de hectares superiores à semeada em 2021 e 2022. Os aumentos se devem ao crescimento de praticamente todas as culturas, exceto o arroz, que houve uma pequena redução. O algodão cresceu, o feijão cresceu, o arroz que caiu um pouquinho, mas daí diante assim, e os números gerais, vocês veem que o crescimento foi bastante grande. De acordo com o consultor, a comercialização da safra está deixando o produtor cauteloso, haja vista os preços estarem bem abaixo do esperado, mas que de certa forma faz com que o consumidor seja beneficiado com o preço final dos subprodutos. É a lei da oferta e a demanda, faz com que também nós consiga, a população do modo geral, ter acesso aos produtos mais baratos, como óleo de soja, o frango, a carne, quer dizer, isso tudo houve uma redução em função do que? Da alta produtividade. No Maranhão, a safra de grãos está sendo considerada uma das maiores dos últimos anos. O estado é um dos grandes produtores de soja, milho e algodão e se consolida como um dos maiores produtores do Matopiba. Tivemos um crescimento aí na ordem aí de mais ou menos 15%, Nós crescemos um pouco em área e em produtividade. Então a soja, nós tínhamos uma área ao redor de 1.300.000 hectares plantados, 4,5 milhões de produção de soja, e uma estimativa de crescimento já tranquilamente 5% na área para o próximo ano, ou mais. Isso é uma coisa que a gente tem que ainda apurar bem. Então, até por isso que a gente não sente crise em Balsas, porque o agro é forte, as pessoas estão empregadas, estão trabalhando, o comércio como um todo está virando, então isso é importante. Com os bons resultados alcançados nessa safra, as perspectivas para a próxima safra é uma das melhores, principalmente quando relacionado ao custo de produção, mesmo tendo alguns produtores não conseguindo fechar a conta por conta do valor do grão e os altos custos da produção na safra anterior. Juros que não baixam de 18%, que o juro que se vende, que se vê, de um modo geral, de 9%, 8%, 10%, mas no final, quando sai do bolso do produtor, ele vai lá para 18%. Então ele é caro, é um juro alto, e então precisa ter uma produtividade alta, baixar custo para chegar no final e a conta fechar. Como as precipitações pluviométricas foram boas em todo o Brasil, há fatores que indicam para um período sazonal nos próximos anos em algumas regiões.
De acordo com o consultor, o Maranhão não se engloba por ser uma região onde as precipitações favorecem. Nesse ano, um ano normal, podendo sim ter algumas pessoas que vão enfrentar algum problema e diminuir a produtividade. Mas, de um modo geral, a safra é boa.